Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo. Estamos com transmissão simultânea, tanto na fanpage do Facebook do Jornal O Vale, como também com transmissão simultânea na fanpage do Facebook do Jornal da SP-Rio+. Hoje eu estou um pouquinho embaralhado, mas vamos lá, Rodrigo. Concentração, hoje é quinta-feira, agradecendo já a presença aqui do jornalista José Guilherme Ferreira, que é diretor de jornalismo da emissora, e da Thaís Pérez, que é editora de cidades do jornal O Vale. Bom dia para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, José Guilherme. Bom dia a todos que estão acompanhando pelo O Vale e pela SP-Rio+. Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018, e nos principais destaques dessa edição, o presidente Michel Temer, ele fez um acordo com o Supremo para aumentar o salário dos ministros. A medida pode causar efeito cascata no setor público. Mais um caso, pelo menos um caso suspeito, criança de 5 anos morre com suspeita de febre maculosa aqui em São José dos Campos. A região do Vale do Paraíba alcançou mais de 2 milhões de habitantes e encara os desafios pela frente. Também nós temos os destaques aí do segundo dia do festival, o Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição de hoje, desta quinta-feira do Jornal Abre Aspas, e a gente começa justamente com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Abrem-se as cortinas. Com casa lotada e uma plateia muito interessada e vibrante, foi dada a largada ontem à noite, no Teatro Municipal de São José dos Campos, para o 33º Festivale, o festival de teatro que a cidade criou e que agora é referência no cenário cultural do país. Eu fui conferir. O grupo Barca dos Corações Partidos do Rio trouxe para a abertura um espetáculo popular com muita cantoria, teatro tragicômico que homenageia o grande dramaturgo Ariano Suassuna. O Alto do Reino do Sol exala a brasilidade valorizada em todos os trabalhos do autor. O festival, realizado pela Fundação Cassiano Ricardo, vai até 9 de setembro e será uma verdadeira maratona, com mais de 30 espetáculos diferentes, montados não só nos teatros, mas replicados também em parques, praças e nas casas de cultura da cidade. Inquietações cênicas estão no ar, para usar a expressão dos curadores. Vale a pena se programar. O interessante é que o festival tem um lado que extrapola a mera cultura de evento, com importantes atividades de formação, palestras, workshops e oficinas. Eu sempre defendo as programações capazes de ultrapassar fronteiras. Porque eu estou falando de teatro aqui nessa coluna que mais fala de política, não é propaganda barata, não. Vocês repararam que essa é a 33ª edição do festival? É uma grande proeza ver um projeto que furou o cerco dos governos de plantão e manteve-se firme e forte durante mais de 3 décadas. Não é sempre que isso acontece. Nos mais das vezes, o que vemos de gestão para gestão são projetos interrompidos, ideias engavetadas por vaidade e interesses eminentemente políticos partidários. Uma descontinuidade que só prejudica a educação dos sentidos de uma comunidade. Está mais do que na hora de reconhecer boas iniciativas e torná-las vigorosas, independentemente de autoria, como o festival. Vamos mantendo, então, a nossa linha editorial aqui na nossa região, falando da RM Vale, que alcançou 2.500.000 habitantes no mais recente censo divulgado ontem. O destaque fica por conta da editora de alcance do Jornal Vale, a Júlia Carvalho. Júlia, muito bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Abre Aspas. E a RM Vale ganhou 30.488 novos moradores em um ano e ultrapassou pela primeira vez na história a barreira de 2,5 milhões de habitantes em julho deste ano. A estimativa da população foi divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE.
O Vale se mantém como a 12ª região mais populosa do país, em um grupo de 26 regiões metropolitanas, ficando à frente de regiões como Goiânia, Belém, Grande Vitória, Natal, Maceió, João Pessoa, Teresina e Florianópolis. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia, pelas informações e os desafios, né, desse crescimento na região, no comentário do editor-chefe do jornal O Vale, o Guilherme Codazzi. Agora é oficial. A região metropolitana do Vale do Paraíba tem 2,5 milhões de habitantes. É a maior população de sua história, quebrou esta barreira de 2,5 milhões de habitantes, de acordo com novos dados divulgados pelo IBGE, divulgados nesta quarta-feira. No período de um ano, a região ganhou 30.500 novos habitantes, um número que representa um crescimento de 1,2% em sua população. Entre as 26 regiões metropolitanas do país, nós vivemos na 12ª mais populosa. São José dos Campos, por exemplo, agora tem uma população de 713 mil moradores. Taubaté, a segunda cidade mais populosa, tem 311 mil habitantes. Jacareí vem na sequência com 231 mil, seguido por Pinda com 166 mil e, em quinto lugar, Guaratinguetá, com uma população superior a 120 mil moradores. Com uma região cada vez maior e com cidades cada vez mais próximas umas das outras, a região precisa, com urgência, pensar e se planejar de forma regional, não mais pensar de forma local. Isso porque problemas regionais, obviamente, necessitam de soluções regionais. Para isso, no entanto, é preciso que a RM Vale efetivamente saia do papel. Criada em 2012, a RM, infelizmente, até aqui teve poucos ou quase nenhum resultado prático. A gente lembra que, com base, você viu em reportagens do jornal O Vale, nós mostramos que a RM nos últimos anos tem recebido aproximadamente 30% do orçamento prometido pelo governo do estado. Sem dinheiro, fica difícil fazer com que a RM saia do papel, com que o planejamento regional aconteça. Temos 2,5 milhões de habitantes e também milhões de promessas, entre elas a de que o governo do estado deve sim fortalecer a RM Vale. Vale agora cobrar os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. São os desafios aí de uma região que cada vez mais fica mais populosa, né? Exatamente. Cresce a população, também crescem os problemas, né? Olha, uma menina de 5 anos, ela morreu na tarde de ontem, né, no Hospital Municipal de São José dos Campos. A prefeitura ela informou que investiga a causa da morte, mas uma das suspeitas é que ela tenha sido vítima da febre maculosa, né, que é aquela provocada pelo carrapato estrela. A família da criança que morreu mora no Jardim Boa Vista, na região norte da cidade. 3 das 4 mortes já contabilizadas em São José por conta aí da febre maculosa são de pacientes que estiveram nessa região. Os agentes do Centro de Controle de Zoonose afirmaram que irão hoje ao bairro em que a família mora para fazer a limpeza do local, né, dos matos, entulhos e a aplicação de carrapaticida, né? O exame para confirmar ou não, né, o diagnóstico fica pronto em 10 dias. A gente vem acompanhando o Vale, também acompanhando essa situação. Até o momento, o Parque da Cidade não tem previsão de ser fechado, mas ocorreu também um caso lá, né? Então, mas ainda não está confirmado. A prefeitura ainda vai fazer esses estudos para confirmar se realmente os carrapatos do Parque da Cidade estão infectados. Lembrando que São José é a única cidade da RM Vale que teve casos de febre maculosa até agora. Se não me engano, foram cerca de 81 mortes por febre maculosa aqui no estado de São Paulo e 5 delas foram em São José. Uma delas foi de um paciente
que estava em Lavrinhas, veio para cá e faleceu aqui, mas provavelmente também contraiu a doença em Lavrinhas. É um caso bem... É uma doença que ela não tem vacina, né? Às vezes surge essa dúvida em algumas pessoas em como se proteger contra a febre maculosa, mas ela não tem vacina. São ações de prevenção que você pode fazer. Por exemplo, evitar essas matas fechadas, esses lugares que têm incidência de carrapatos, que tem cavalos, capivaras, como é o Parque da Cidade. Sempre andar com roupas longas, claras, sempre estar atento. Se, porventura, vier a ser picado por um carrapato, não espremer, procurar uma ajuda médica rapidamente, porque até os 15 dias essa doença pode ser tratada com antibióticos, que é uma bactéria, né? Sim, mas exato. Pode ser fatal, pode ter complicações bem graves. Bom, fiquemos atentos, né? Fiquemos atentos. E estamos acompanhando, né, os casos, e assim que sair o laudo também a gente noticia, né, desse laudo. Esperemos que não, né, mas aguardando aí os resultados. No cenário político nacional, o presidente Michel Temer decidiu manter o aumento do funcionalismo para o próximo ano. Já tem muita gente comentando que ele acabou acendendo uma fiasquinha ali, porque vai explodir mesmo a bomba para o ano que vem, para o próximo governo, para o próximo presidente. Né? Ele decidiu manter o reajuste dos servidores, além de manter o reajuste dos servidores civis. O presidente determinou à equipe econômica do governo tomar as providências para viabilizar o aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal de R$ 33.700 para R$ 39.200. Para bancar parte desse gasto a mais, o Temer combinou com o STF que irá acabar com o auxílio moradia, no valor de R$ 4.700 para a magistratura. É claro que isso vai ainda para a avaliação do Congresso, né, para a votação do Congresso. O custo a mais com reajuste no Poder Judiciário será de R$ 930 milhões. Técnicos do governo, do Congresso, avaliam que a medida pode gerar um efeito cascata em todo o setor público, fazendo o gasto atingir quase R$ 4 bilhões. O governo tem dificuldades em fechar as contas, porém, uma atitude que pode aí acabar complicando a situação do futuro presidente, ano que vem. Sim, é uma bomba relógio. Né? Nós vamos para o intervalo, agradecendo, aliás, a sua audiência aqui conosco pelo nosso Facebook da SP Rio Mais e também pelo Facebook do Jornal Vale. Deixa eu mandar um abraço aqui, já aproveitar que o André Lima está junto com a gente, Elcio Costa, jornalista Elcio Costa, André Lima, Maria Aparecida, também Maria Viana, enfim, você que já comenta e interage conosco, muito obrigado pela sua audiência. Permaneça conosco, um minutinho, a gente já volta com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quinta-feira, e nós estamos recebendo, você que acompanha em vídeo e áudio, já percebeu a presença do secretário de Mobilidade Urbana aqui de São José dos Campos, o Paulo Guimarães. Aqui comigo, aqui na bancada, está o jornalista José Guilherme Ferreira e a editora de cidades do Jornal Vale, a Thaís Pérez. Paulo, muito bom dia. Obrigado pela presença. Primeira vez nesse novo formato, né, da SP Rio Mais. Bem-vindo. Bom dia ao pessoal do estúdio, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, agora nesse novo formato, né? Secretário, eu queria começar falando justamente sobre esses novos locais, né, que houveram aí alteração do limite de velocidade, falando sobre os radares, a situação dos radares aqui em São José dos Campos. Alguns motoristas estão aí com algumas dúvidas com relação à aplicação das multas, gerando algumas reclamações, enfim. Como é que está sendo o gerenciamento da sua pasta com relação a essas alterações, os critérios adotados para essas novas mudanças? A gestão da velocidade, né, é um processo contínuo que a gente tem na cidade. O que acontece é que a gente fez toda uma parte de elaboração dos estudos técnicos preliminares para definir os locais onde os radares seriam implantados e as velocidades regulamentadas nessas determinadas vias. A gente passou por esse processo de implantação, esse processo está finalizado.
implementado, e a partir da implantação desses equipamentos, a gente continua fazendo o monitoramento diário de todas as vias que recebem a fiscalização. Então, o que aconteceu é que, a partir da implantação da fiscalização, a gente notou algumas mudanças de comportamento que, de certa forma, se mostraram inadequadas. Eu vou dar um exemplo clássico. A gente tem ali a Lineu de Moura, né, aquela avenida que dá acesso à Urbanova, ela tem dois trechos bem característicos. Ela tem o trecho das escolas, que vai até a rotatória de entrada ali do Jardim do Golfe, e ela tem o trecho até a ponte sobre o Rio Paraíba, que é regulamentado com 60 km por hora, e o trecho das escolas de 50. E aí, nos estudos preliminares, foi determinado que a velocidade na rotatória, né, que é aquele ponto de transição entre um trecho e outro, seria de 50 km por hora. O que aconteceu é que, quando a gente implantou o equipamento de fiscalização, então eu tenho a lombada eletrônica ali para trás, em frente às escolas, e na rotatória eu tenho o equipamento fixo de fiscalização com a velocidade de 50 por hora que ele estava regulamentado. O que a gente notou é que o comportamento do motorista naquele trecho, o que ele fazia, né? A percepção de velocidade era para 60 naquele trecho. E quando a gente implantou o equipamento de fiscalização, a gente derrubou aquela velocidade para baixo dos 40. Então isso estava gerando freada brusca, estava gerando uma insegurança naquele ponto. E o mesmo aconteceu com, por exemplo, as marginais da rodovia Presidente Dutra, né, que são gerenciadas pelo município. Então, essas mudanças, né, esses aumentos na velocidade regulamentada, em torno de 10 km por hora que foram aumentados, foi para a gente poder adequar aquilo que é comportamento do motorista com aquilo que foi identificado pela engenharia, trazendo uma situação mais harmônica para as pessoas. Porque também não adianta, né, e eu falo isso muito para as equipes, não adianta a gente querer implantar um conceito 100% técnico sem observar as questões comportamentais, porque o trânsito é isso, ele é feito dessa visão holística, né? A gente tem a parte técnica relacionada às ciências exatas, né, que é a engenharia, e a gente tem a parte comportamental que a gente também tem que levar em consideração. Então a gente faz isso, a gente fez essa adequação, por exemplo, ali na rotatória do Jardim do Golfo, a velocidade foi regulamentada em 60 por hora, mas a velocidade média praticada está em 52 km por hora, porque existe aquela precaução, vamos dizer assim, do motorista quando ele passa pelo equipamento de fiscalização. Então, isso é o conceito que a gente está dando para a cidade. A gente vem agora para o segundo semestre, né? A gente implantou todo o sistema de controle de velocidade e controle de segurança pública, e agora, no segundo semestre, a gente vem fazendo os ajustes para poder melhorar a fluidez do trânsito na cidade. Então, obras como o Arco de Inovação, que já estão sendo executadas, pequenas obras de melhoria para o transporte público, sempre olhando para essa questão da fluidez agora nesse segundo semestre. Vocês estão com quantos radares na cidade? São 186 pontos fixos, né? Mais 2 equipamentos que cobrem mais 200 pontos, dois equipamentos móveis, né? Que são aqueles que ficam no tripézinho, que cobrem mais 200 pontos em forma de rodízio. O que a gente tem dentro desses 186 pontos são 4 tipos diferentes de equipamentos. A gente tem as lombadas eletrônicas, que são aquelas que mostram a velocidade quando você está passando, os radares fixos, que são aqueles que é só a câmerazinha, né? A gente tem os avanços de sinal vermelho, que também fiscalizam velocidade, e os portais eletrônicos de segurança, que foram implantados nos principais pontos de acesso da cidade. A gente adotou por estratégia não diferenciar um equipamento do outro, porque tem alguns que fazem fiscalização de trânsito e outros fazem apenas o monitoramento de veículo, mas a nossa intenção é dar uma sensação de abrangência, tanto da parte de fiscalização, quanto da parte de trânsito, né, quanto da parte de segurança pública. Então, esses equipamentos, parte deles não estão ativos, parte deles estão ativos, parte deles fazem fiscalização de velocidade, parte deles fazem apenas o monitoramento de segurança, e a gente vai fazendo rodízio entre esses equipamentos para poder dar mais abrangência aí e mais segurança para a população. Uma grande preocupação dos motoristas, e com justificativas, é esse tipo de atitude se transformar em indústria de multa, né? A questão mesmo de se ter um critério aí, isso por conta aí de gestões passadas, enfim. Qual é a atitude da Prefeitura de São José dos Campos em dar essa transparência de realmente colocar que esses radares, todo o sistema implantado na cidade, não é um sistema para engordar os cofres municipais, enfim, de criar essa terrível situação de uma indústria de multas, infelizmente? A gente adotou algumas estratégias, como, por exemplo, todo equipamento novo que foi implantado, a gente colocou uma placa educativa dizendo novo radar em operação,
Por um período a gente não acionou, não ligou esses radares, até para poder monitorar, para ver se está adequado. E a gente tem uma equipe que trabalha especificamente monitorando essas questões relacionadas à sinalização, funcionamento dos equipamentos, e a diretriz é sempre resposta rápida. Então a gente teve, por exemplo, ali na própria Lineu de Moura, a gente teve uma chuva que danificou uma das placas eletrônicas, e aí o equipamento estava mostrando a velocidade incompatível com... Então a pessoa passava lá 45 km por hora, ele estava mostrando 87, sei lá, uma coisa assim. Então, entrou uma reclamação, a primeira reclamação que entra, a gente suspende imediatamente o funcionamento dos equipamentos e resposta rápida. A gente tem uma rotina de verificação técnica que é feita, então a ideia é a gente sempre dar transparência, todos os pontos, né, de fiscalização estão na página da Prefeitura, inclusive aqueles que são da fiscalização móvel com o tripé, a gente divulga semanalmente onde os radares vão estar. Então, a ideia é dar transparência para a fiscalização e resposta rápida para qualquer tipo de apontamento e indício de irregularidade aí no funcionamento dos equipamentos. Tá certo. Secretário, a gente vem cobrindo há algum tempo a questão do BRT no Jornal Vale. A última vez que eu entrei em contato com o Ministério das Cidades, eles me deram uma resposta um pouco confusa ainda. Eu vou até ler esse trecho da nossa matéria. O Ministério das Cidades afirmou que a Prefeitura está preparando uma proposta de ajuste no escopo do empreendimento para apresentação à Caixa Econômica e reprogramação do contrato de financiamento. Ou seja, a Prefeitura havia mandado essa proposta de mudanças no projeto do BRT, que foram exigidas pela gestão do Felício Ramute. Lembrando que o BRT era uma proposta da gestão passada, e o governo do Felício Ramute pediu para fazer essas alterações. Isso depende do aval do Ministério das Cidades. Essa resposta dada pelo Ministério das Cidades, o que ela representa para a Prefeitura? Ainda existe documento a ser encaminhado para a Caixa Econômica Federal? Qual que é o andamento do BRT? Existe, na verdade, a tratativa que foi realizada entre Caixa, Prefeitura e Ministério é que a gente ia fazer as tramitações das propostas, das novas propostas que a Prefeitura está apresentando, de forma, entre aspas, informal. Tá? A gente está fazendo esse bate-bola, apresentando algumas ideias para o Ministério, mas o caminho formal dessa reprogramação é a gente apresentar a proposta para a Caixa Econômica Federal aqui em São José dos Campos, na sucursal daqui de São José. Eles fazem a avaliação, sobem isso para Brasília, Brasília aprova e a própria Caixa remete isso para o Ministério. Então, assim, quando a gente olha para o sistema, o Siscom, que é um sistema que controla os convênios, não houve essa tramitação formal, porque a gente está de forma informal entre os técnicos da Prefeitura e os técnicos do Ministério, com o acompanhamento dos técnicos da Caixa, tentando chegar numa proposta. Qual que é a diferença básica que a gente está trabalhando? Existe uma instrução normativa 06, que foi coisa de 6 meses, publicada pelo Ministério das Cidades, que permite a mudança de objeto do contrato. A proposta inicial que está aprovada lá no Ministério é de um BRT. E o BRT ele envolve 3 elementos principais. Ele envolve as obras de infraestrutura, envolve a questão dos sistemas de controle informatizados, que a gente chama de ITS, que são os controles inteligentes de transporte, e envolve a operação dos ônibus. Qual que é o problema que a gente vê nessa proposta? Além das questões dos erros e falhas de projeto, que a gente já superou isso, já corrigiu, tinha que ser corrigido, a gente tem que, para poder receber o financiamento e o reembolso da Caixa, como o BRT envolve essas 3 áreas principais, eu preciso estar com o BRT em funcionamento. E aí, qual é a dificuldade que a gente tem com relação a isso? Eu tenho um contrato de concessão que se encerra agora em 2020, da concessão do transporte público. A gente tem os 3 lotes aí operando. Eu não consigo colocar um BRT para operar com um contrato adicional ou dentro do contrato que eu tenho hoje. Então, qual foi a opção da Prefeitura? Para não ficar enroscado com o financiamento e não receber o reembolso da Caixa, porque eu tenho que garantir a operação BRT, a gente está fazendo uma proposta de mudança de objeto para requalificação dos corredores de transporte público. Então, quando eu faço isso, eu tiro a necessidade dos sistemas inteligentes de transporte, que é a questão da tecnologia, e da própria operação dos ônibus. E fixo os nossos esforços
na parte de infraestrutura. Então, eu vou preparar a infraestrutura da cidade para que no novo contrato de concessão, que vai acontecer agora em 2020, eu já faça a previsão de ter um BRT dentro do contrato de concessão. E isso evita divergências entre o contrato que eu já estou na fase final, de ter uma nova operadora, né, uma nova empresa de ônibus operando na cidade num final de concessão que já está existente. Então, em termos bem genéricos, é isso que está acontecendo. A gente tem um prazo agora até dia 18 de setembro para apresentar de novo. Já foi apresentada a proposta do Ministério, eles fizeram algumas críticas, pediram algumas correções. A gente apresenta agora isso no dia 18, ainda de forma informal, fazendo esse bate-bola entre os técnicos. Eles dando um ok, a gente protocola isso formalmente na Caixa e aí segue o trâmite formal. Certo. Então, esse projeto do BRT ainda foi jogado para 2020, quando essa questão for resolvida. Porque o prefeito havia dito, há alguns meses atrás, que essa questão ainda poderia ser resolvida em 15 dias, depois em mais 30 dias, e a gente ficou nessa expectativa. Na verdade, assim, a operação do BRT prevista para 2020, junto com o novo contrato de concessão das empresas de ônibus. Agora, o projeto ele se inicia imediatamente. A gente conseguindo superar isso com a Caixa, com o Ministério, a partir do dia 18, a gente já inicia, eles fazem a aprovação da mudança de objeto, a gente refaz o contrato de financiamento e já dispara as obras, as licitações das obras. A gente já tem pronto já os projetos dos corredores da Estrada Velha, da Andrômeda, Cidade Jardim e da Avenida Pedro Frigio JK. Então, a nossa ideia é também fazer licitações em lotes menores. Então, a gente vai fazer a licitação por corredor e não como foi feito na administração anterior, fazer uma licitação de R$500 milhões. A gente acha que isso é inadequado. Então, a gente vai fazer várias pequenas licitações, porque se eu tiver problema em uma obra, as outras continuam em andamento. Primeiro nesse campo de infraestrutura. Exato. Para depois partir para as outras... Isso, a gente corre, na verdade, em paralelo. Enquanto eu estou com a Caixa Econômica e o Ministério das Cidades trabalhando a questão da infraestrutura, em paralelo a gente está prevendo no novo edital uma operação mais rápida de transporte público. Entendi. Secretário, eu queria perguntar sobre o arco de inovação, né? Como está a questão judicial envolvendo o arco da inovação? Eu já quero até, junto com a pergunta do Zé, que tem a participação do André Lima. Obrigado pela audiência do pessoal que está acompanhando pelo Facebook do Jornal Vale. O André Lima ele pergunta justamente isso, do arco, falando do estudo. Ele queria saber um pouco mais de justificativas com relação a essa construção dessa ponte, se de fato ela tem um estudo mesmo do fluxo, a melhoria do fluxo viário naquela região. Ele colocou aqui como uma obra absurda, né? Enfim, é um comentário do André Lima aqui no nosso Facebook, já juntando com... Na verdade, a questão judicial, a obra está em andamento, né? Quem passar lá já vai ver o canteiro de obras montado, já os serviços preliminares já sendo feitos. A gente respondeu, acho que, se não me engano, chegaram a ter 9 ações contra a ponte. A última a gente entregou agora para o Ministério Público do Estado todas as informações que foram solicitadas. Então, a obra está em andamento. Não tem, neste momento, nenhuma intercorrência com relação à parte judicial. A gente está muito tranquilo, porque é um projeto que já vem sendo amadurecido já há quase 10 anos. Né? A questão do fluxo ali na rotatória do Colinas é o ponto de maior gargalo. A gente já fez toda a parte de discussão com a sociedade no plano diretor de mobilidade. E agora, na semana passada, a gente fez uma pesquisa com a população. Isso foi até uma exigência da CETESB, né? Como como é uma obra de baixo impacto ambiental, ela dispensa relatórios licenciamentos mais complexos, né? Mas uma das coisas que foi solicitada pela CETESB é uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de sensação da população com relação a isso. Então, a gente tem foram os resultados muito positivos, foram cerca de 350 pessoas que foram pesquisadas ali da região que está tendo a interferência do empreendimento, e a gente tem altos índices de aprovação. Por exemplo, as pessoas que responderam essa pesquisa, mais de 60% usam aquele trecho todos os dias. Muita gente considera o trânsito ali em péssimas condições no horário de pico, né? 51% das pessoas consideram que o trânsito é péssimo e 17% intransitável ali nos horários de pico. E aí a gente tem uma série isso está sendo divulgado agora no site da Prefeitura, a gente vai divulgar essa pesquisa, mas existe sim uma percepção da população com relação à necessidade, existe uma percepção da população com relação à solução em si, né? Que isso vai melhorar ali as condições, e da parte técnica, para a gente ter uma ideia, a gente chega a ter, dependendo do dia,
180 mil veículos passando por aquela rotatória. O trânsito da Dutra, aqui no trecho de São José, chega a 120 mil veículos. É lógico que não são 180 mil veículos diferentes, né? A gente conta cada vez que um veículo passa por lá. Então, você que passa 4 vezes por lá está sendo contado 4 vezes. Então, a gente tem a mais absoluta tranquilidade do ponto de vista técnico, de que a obra soluciona aquele gargalo de trânsito, e do ponto de vista de transparência e relacionamento com a sociedade, até porque a pesquisa apontou isso. Ou seja, há um embasamento. Quer dizer, por exemplo, o comentário da Ana Souza aqui no nosso vídeo, aqui na nossa transmissão, justamente por ser uma área rica, está gerando um certo desconforto da população. É uma área nobre ali, mas o trânsito, as pessoas não apenas ricos passam por ali, né? Então, quer dizer, o fluxo de veículos, com base nos estudos, tudo isso vai atender a essa demanda maior ali naquela região. Mesmo sendo não uma área nobre, mas ali é um fluxo constante de veículos. Né? Não tem dúvida. E a rotatória, que a gente chama de rotatória Colinas, é o ponto de integração da cidade com as rodovias, né? A partir ali da rotatória, a gente tem a Avenida Juazaru Mário Covas, né, que é o Vidoca, que dá acesso para Tamoios, para Dutra, para Carvalho Pinto. Então, é um ponto que atende a cidade inteira. Fora isso, a gente tem, né? A gente tem muita gente de alta renda que passa ali atende bairros nobres, mas também tem muita gente de transporte público. São 18 linhas que passam ali pela rotatória. A gente tem cerca de 60 mil usuários de transporte público passando por ali todos os dias. Então, é uma obra que atende a cidade de uma forma geral. E uma outra pergunta que as pessoas muito fazem: a cidade está se endividando para poder fazer essa obra. Na verdade, essa obra já estava prevista no orçamento. Não essa obra especificamente, mas outras obras dentro do programa BID, e o Arco da Inovação está sendo construído com recursos que foram economizados em outras obras. Então, do ponto de vista econômico-financeiro, de fluxo de caixa, vamos dizer assim, da prefeitura, esse investimento já estava previsto, que era uma obra, por exemplo, a Via Cambuí teve uma economia de 50 milhões de reais. Então, com esses recursos que a gente está executando essa obra. O secretário, vai ter causa ali, né, durante as obras, né, porque a gente já tem problemas, e ainda mais com um canteiro de obras grande, né? Como é que a prefeitura está pensando nessa questão do trânsito em tempos da construção? Não tem dúvida que vai ter uma intercorrência ali, toda obra gera esse tipo de desconforto. O que a gente está tentando fazer é minimizar esse impacto. Então, como a gente está fazendo isso? Já está previsto no próprio edital, a Queiroz Galvão que ganhou essa obra, não haverá trabalhos ali que interfiram no leito carroçável nos horários de pico. A gente vai estar trabalhando com 2 a 3 turnos, então a gente vai ter trabalhos noturnos lá, e a gente está tomando esse cuidado também porque a gente tem que equalizar aquilo que pode ser feito à noite, para não atrapalhar o trânsito, com a questão do ruído, né? Ali a gente tem os prédios, as residências ali, então a gente está equalizando isso. E o próprio método construtivo, por ser um método de ponte estaiada, ele não é de baixo para cima, ele é de cima para baixo. Então, como é que funciona? A gente vai construindo os tabuleiros, e aí você tem a construção por cima. Então, ele é feito com a menor impacto possível no trânsito. Mas é uma obra que gera curiosidade, é uma obra que gera ali movimentação de trabalhadores. Então, a gente vai ter aí, pelos próximos 12, 14 meses, esse problema ali. Mas é algo que incide mais nos horários de pico. A gente vai buscar sinalizar rotas alternativas, né? As pessoas já têm aprendido alguns outros caminhos, então a gente está tentando minimizar ao máximo esse impacto. Um pouquinho de paciência, porque vai ter melhorias para frente. Vai ter melhorias, vai ser uma obra bem significativa, bem impactante para a cidade. Thaís, a gente está recebendo bastante comentários aqui na nossa transmissão, né? Eu gostaria de voltar só a essa questão do Arco da Inovação. A Defensoria Pública também entrou com uma representação junto ao BID, ao banco, né, do internacional, questionando algumas questões dentro da licitação do Arco. Entre elas, a falta de audiências públicas, que vocês já responderam para a gente, inclusive, que essas audiências públicas já haviam sido feitas há algum tempo, e também questões ambientais, questões de prioridade, né, que esse dinheiro do BID poderia ter sido usado em outras questões também de moradia, enfim, o dinheiro do BID ele serve para fazer obras de infraestrutura, não necessariamente em transportes. O BID chegou a conversar com vocês sobre isso? Houve algum questionamento do BID? Lembrando que também a obra da Via do Banhado também havia sido questionada pelo BID
dessa mesma forma, através de uma representação da Defensoria Pública. No caso da Via Banhado, o governo anterior preferiu não comprar a briga, vamos dizer assim, né, e retirou o projeto da pauta. No nosso caso, a gente já teve, foram exatamente os mesmos questionamentos que foram feitos à Justiça, e a gente respondeu. A Justiça arquivou o processo. A gente já teve, antes dessa que a gente entregou segunda-feira para o Ministério Público, uma outra promotoria do Ministério Público fazendo exatamente os mesmos questionamentos, porque, na verdade, eles são provocados, né? Alguém faz a denúncia, são ações eles civis, encaminham, né? são ações civis. Então, basicamente, a gente já tem todas as respostas, é só uma repetição daquilo que já foi questionado, somente buscando outras instâncias para tentar barrar a obra. Mas a gente está super tranquilo, a gente tem tudo isso documentado, os estudos técnicos, a discussão com a sociedade. Isso foi muito discutido no plano diretor de mobilidade urbana, não necessariamente a solução em si, que tipo de obra vai ser executada, mas a necessidade de resolver aquele problema de trânsito ali. Então a gente está super tranquilo com relação a isso. Todas essas ações anteriores a essa da Defensoria, direto com o BID, foram comunicadas para o BID, tanto a questão da denúncia quanto o posicionamento da Prefeitura e o resultado final. Então o BID já tem ciência, já desde do início desse processo de questionamentos, né, de tudo que está acontecendo na cidade. Então a gente tem uma relação muito boa com o banco, muito transparente, né, e o banco está ciente de cada passo que está sendo dado com relação a isso. Tá certo. A gente tem aqui alguns comentários. O André Lima, ele fala: pensem, a pesquisa foi feita ouvindo 350 pessoas e a cidade tem 800 mil habitantes. Um pouquinho menos, André, tem 713 mil por aí. Aproveitando o gancho dele, essa pesquisa vai ser divulgada em uma audiência pública? Vai ter mais alguma discussão com a sociedade, apresentando esses dados que vocês ofereceram ao Ministério Público, ao BID, de todos esses questionamentos? Já houve, essa discussão já foi, a gente está recente agora, na próxima sexta-feira, é a reunião final do Conselho Gestor do Plano Diretor de Desenvolvimento da cidade. A gente passou por várias oficinas comunitárias, por várias reuniões públicas, né, que não tiveram formato específico de audiência pública, em que esse assunto foi pautado. Então, no nosso entendimento, a gente tem uma ampla divulgação com relação a isso. E a questão das 350 pessoas pesquisadas foi, na verdade, uma diretriz que foi passada pela CETESB. Foi a amostra que foi definida na metodologia que nos foi passada. Se a gente precisar ampliar isso, a gente não tem dificuldade nenhuma. A gente tem isso é feito com apoio do Instituto de Planejamento, né, que presta serviço de 156, então a gente faz isso com telemarketing, a gente consegue fazer, inclusive, setorizado. A exigência da CETESB foi, ali no raio de abrangência dos bairros do entorno do empreendimento, a pesquisa de sensação ou de opinião da população para aquela amostragem específica. Então a gente não tem problema nenhum de ampliar isso. Isso já foi discutido em todas as regiões da cidade, mas a gente continua aberto aí a sempre, com a maior transparência possível, mostrar os dados. Quem quiser levar isso para a faculdade de engenharia, para poder brincar com as informações, fazer análise de capacidade, a gente quer isso mesmo. Quanto mais a sociedade discutir, melhor é a política pública que vai ser implementada pela Prefeitura. Tá certo. Bom, só para a gente não se alongar muito, tem uma pergunta, por exemplo, mas é uma pergunta mais direcionada a uma região, né, do Enoque Rodrigues, ele comentando sobre que ele mora no Jardim Oriente, na rua onde mora muitos condomínios verticais, nas ruas das chácaras, Rua Tupi, Rua Colombo, 5 condomínios, enfim, com isso o fluxo do carro aumenta muito. A Secretaria de Mobilidade pretende fazer algum estudo para mudar algumas ruas, que é de mão dupla e mão única, apesar de ser específico ali, mas há alguma atenção ali naquela região do Jardim Oriente? O que a gente trabalha sempre a partir de demandas, né? A gente até tem um sonho de tentar se prevenir, né, ou se antecipar a essas demandas. Mas o que a gente tem hoje é sempre trabalhando conforme as demandas vão surgindo. Então, toda vez que surge um pedido como esse, né, de uma implantação de uma mão única ou coisas do tipo, a gente passa isso para a equipe técnica, a equipe reúne pedidos semelhantes ali da região, e aí a gente pode fazer uma atuação pontualmente em determinada via. Às vezes, é uma via que está sendo utilizada ali, por exemplo, é a entrada e saída de vários condomínios. Então, a gente talvez uma restrição de estacionamento
estacionamento no pico da manhã, no pico da tarde, funcione melhor que uma alteração de sentido de circulação. Então, isso vai sendo avaliado pela equipe técnica e a gente aí vai dando as soluções, sempre com essa intenção assim, de não ter medo de voltar atrás caso a gente identifique alguma coisa errada. Então, por várias vezes já ao longo dessa gestão, a gente foi demandado pela população, implantou uma determinada ação, como, por exemplo, a mudança no sentido de circulação. Houve reclamação, a gente olhou de novo, viu que realmente não era opção e volta atrás. Isso a gente não tem problema nenhum, a gente está aqui para servir a cidade. Viu, secretário, uma crítica que se faz é sempre que a mobilidade urbana de São José é uma mobilidade urbana para carros, né? Como que a prefeitura vê essa questão, essa crítica? Na verdade, é uma situação que ocorre, é a cultura do país que foi implementada ao longo dos últimos anos. Ela é realmente focada, a gente tem um bom sistema viário construído para ter grande capacidade, mas a gente entende hoje o conceito, né? A própria secretaria mudou em função desse novo conceito. A gente sempre foi secretaria de transportes, sempre vinculada ao veículo, né? Ao carro, ao ônibus, e hoje a gente se transformou na secretaria de mobilidade urbana, que tem como foco principal a pessoa, né? É a mobilidade das pessoas. Então não foi só o nome da secretaria que mudou, mas o conceito de trabalho também. Então hoje a gente trabalha muito olhando para o deslocamento das pessoas, né? E isso vem com a implantação de políticas públicas de melhoria do transporte público. A gente tem aí a avaliação do último trimestre, uma pesquisa Indesat que é feita nas 10 maiores cidades do Brasil, do estado de São Paulo. São José tem a melhor avaliação do transporte público, a gente está com índices de 57% entre ótimo e bom, segundo a avaliação da população, e mais 30% de regular. Então a gente tem 87% de aprovação do transporte público. Investimento em ciclovias, né? A gente tem aí a ciclovia da Via Cambuí, que são 8,5 km de ciclovia sendo construída. A gente acabou de entregar a ciclovia da Via Oeste fase 2, que são mais 2,5 km, e deve entrar agora nos próximos 60 dias a licitação da ciclovia da Avenida Jorge Zarur, que vai interligar as ciclovias da região Oeste, Centro, Norte com a região Sul, né? Passando ali pelo Vidoca, passarela do Vale Sul, e aí a partir dessa conexão você consegue chegar até o fundo, né, até o Campo dos Alemães, né? Então a pessoa vai poder sair de bicicleta do Telespark e ir até o Campo dos Alemães, todo por ciclovia. E a gente tem o programa Calçada Segura, que a gente está reformulando e vai transformar em programa Modos Ativos para poder contemplar essa questão da bicicleta também nas ações educativas, e o transporte compartilhado, né? A gente foi uma das primeiras cidades a ter uma boa regulamentação dos aplicativos, né? Hoje a gente tem Uber 99 operando em São José, e a gente avança agora também nos próximos dias para publicar um edital de credenciamento para as bicicletas compartilhadas. Então a nossa ideia também é abrir essa possibilidade aqui como incentivo aos modos suaves e à mobilidade de uma forma geral. Vocês... essa das bicicletas compartilhadas? Existe algum modelo de outra cidade que... A gente chegou a construir um edital. A nossa ideia, a tecnologia que tinha disponível no Brasil, então, era a tecnologia por estação. A gente chegou muito perto de publicar esse edital, começou a surgir no Brasil uma nova tecnologia, que é a Dockless, que é aquela bicicleta sem estação, né? Isso está sendo implantado em São Paulo agora. A Yellow, que é uma empresa que é do ex-proprietário da 99, está implantando agora, está com um projeto de implantar 20 mil bicicletas em São Paulo. As bicicletas não têm estação, você pode pegar ela num ponto de referência e deixar ela em qualquer lugar da cidade, porque ela tem GPS, comunicação de rede de dados, né? Então a gente faz todo esse gerenciamento por aplicativos. Então a ideia é a gente fazer um edital de credenciamento. A gente não vai escolher uma empresa só, um pouco no formato que São Paulo está fazendo, de abrir para quantas empresas. A gente vai meio que deixar o mercado regular isso, como a gente fez com a questão dos aplicativos, né? A gente abre um edital de credenciamento, as empresas interessadas em explorar o serviço apresentam o seu projeto para São José, vai ter uma outorga para poder realizar isso, e a gente credencia a empresa para operar. A nossa ideia é que a gente faça, porque como é uma coisa muito nova, a gente não tem ideia do tamanho que São José comporta, né? A quantidade de bicicletas que São José comporta para ter um projeto viável. Então, a nossa ideia é fazer esse credenciamento no momento inicial, fazer o acompanhamento,
desse serviço, e aí, num segundo momento, aí sim, fazer um edital com base em informações, algo que seja mais adequado para o tamanho da cidade. Secretário, tem previsão de quando esse... Então, eu pretendo, acho que agora, no mês de setembro, é o mês que tem a Semana Nacional do Trânsito, que tem o Dia Mundial Sem Carro. Então, a gente está trabalhando para que a gente consiga, até o Dia Mundial Sem Carro, né, fazer a publicação desse, que provavelmente vai ser um decreto de regulamentação, em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro. Então, a gente está preparando, está correndo para isso. Acho que vai ser a gente todo ano está fazendo isso, né? O ano passado, a gente fez a entrega no Dia Mundial Sem Carro de toda aquela rede de ciclorotas na região do Urbanova para bicicletas, a área de treinamento de ciclistas. Então, a nossa ideia é agora em setembro soltar esse Secretário, eu queria colocar o seguinte, a Prefeitura, ela monitora o uso real das ciclovias? Vocês têm estudos para saber, essa ciclovia funciona, tantas pessoas circulam por ali. Existe esse tipo de monitoramento e de estudo? Na verdade, existe de forma pontual, quando a gente quer fazer algum tipo de levantamento específico, não temos essa rotina. A gente tem iniciativas da sociedade civil, né? A gente tem grupos de ciclistas que estão tomando esse tipo de iniciativa e que a gente acha muito importante também essa participação da população com relação a isso. Mas não temos uma rotina de contagem ou de levantamento de fluxo. A gente acaba fazendo isso de forma específica para ações específicas. Claro que cabe ao poder público monitorar, enfim, mas a participação da população também é importante, vendo problemas ali nos bairros. Essa mudança, por exemplo, da sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, ela tende a facilitar mais esse acesso à população? Tende. A gente ficou 19 anos no prédio antigo, né? A gente chama de prédio antigo agora da Secretaria. Era um prédio que já estava ultrapassado, tanto do ponto de vista de acessibilidade, quanto do ponto de vista de manutenção e conservação. Então, a nossa ideia foi modernizar a Secretaria, dar uma condição melhor de trabalho para os nossos servidores e melhorar o atendimento à população. Então, com a mudança da Secretaria para a sede nova, a gente está ali no Parque Industrial agora, a gente mudou o nosso protocolo de atendimento para dentro do Detran, integramos o serviço. Então, hoje, tudo que você precisa resolver sobre trânsito, tanto com relação ao Estado quanto com relação à Prefeitura, você resolve num lugar só. A gente realmente transformou aquilo num poupa-tempo do trânsito. Então, melhorou muito a questão do atendimento à população e melhorou a condição do servidor, que se reflete também no atendimento da população. Quando a gente tem uma equipe motivada, com melhores condições de trabalho, a gente tem melhores trabalhos sendo executados. Então, a nossa ideia é essa. A gente está ali do lado, ali no viaduto Caneebo, né? A gente tem 3 unidades agora funcionando ali na região do Parque Industrial. Tem a sede da Secretaria, que é a sede administrativa, que está na Rua Bacabal 140. A gente tem o protocolo de atendimento à população, que foi integrado ao Detran, na Álvaro Gonçalves Júnior, número 21, e a gente tem a base operacional, onde ficam os agentes de trânsito, ali no viaduto Caneebo. Então, está tudo próximo ali, né, fácil acesso, né, para quem vem de fora, para quem vem de dentro, alta oferta de transporte público para a Secretaria, ciclovias até na porta. Então, foi uma mudança que leva todo esse conceito novo de trabalho para a Secretaria e de atendimento à população. Para finalizar, o aplicativo, né? Os aplicativos, a gente viu que houve um trabalho aí de concentrado de várias secretarias utilizando-se de aplicativos, e a mobilidade urbana também tem o ônibus com as linhas, horários. Eu percebi que algumas vezes deu alguns probleminhas, talvez por questão de ajustes, tudo mais. Como é que está o aplicativo em operação na cidade e o retorno, esse feedback da população em utilizá-lo? Cada dia mais usuários, né? Isso é importante. O aplicativo o Ônibus na Hora, ele passa por uma nova, a gente deve soltar aí nos próximos 30 dias uma nova versão que vai melhorar muito a questão, a integração entre o aplicativo e o sistema de bilhetagem eletrônica, para a gente poder ter 2 melhorias com relação a isso. Primeiro, ter um índice maior de conectividade entre o aplicativo e os ônibus. Isso significa que a gente vai ter uma melhora muito significativa na quantidade de linhas que estão online no aplicativo. A gente percebeu que tinha uma falha técnica de integração entre os 2 sistemas, e a gente está estudando agora, já para esse segundo semestre, fazer um link, né? A gente criar um sistema de
recarga dos cartões de passe comum, do bilhete único, pelo próprio aplicativo. Então é isso que a gente está em desenvolvimento agora com relação a esse aplicativo. E o outro aplicativo que está em destaque agora no município é o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. A gente já está tendo bastante adesão dos motoristas ao SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, que é um aplicativo que traz, caso você cometa algum deslize no trânsito, né, receba, for autuado, for multado por um agente de trânsito ou por um radar, você vai receber essa notificação no próprio celular. Então, isso vai dar uma agilidade com relação à emissão ou à recepção, né, de você ter ciência dessa irregularidade que foi cometida. Isso gera uma economia para a prefeitura, porque a gente gera uma economia grande com relação a envio de correspondência, emissão de papel, impressão, essas coisas assim. E para o cidadão, além da transparência, de você fazer uma gestão melhor dos seus veículos, né, você vai ter a possibilidade de pagar a multa com 40% de desconto. Né? Hoje, quem paga pelo boleto a notificação impressa tem um desconto de 20%. A gente conseguiu, com a adesão ao sistema de notificação eletrônica, que é uma questão que está prevista na lei de trânsito, São José é a primeira cidade do estado de São Paulo a disponibilizar isso para o cidadão. Então, pelo aplicativo, você consegue, dentro do vencimento, fazer a indicação do condutor e fazer o pagamento da multa com 40% de desconto. Então, eu acho que, com relação aos aplicativos, esses são os dois principais destaques. Perfeito. É isso, eu acho que o nosso tempo se esgota, que, aliás, estendemos até porque o trânsito e mobilidade urbana sempre rende muito assunto. Agradecer, né, a participação de tantos aí. Aliás, algumas perguntas que ficaram a gente até pode repassar para a assessoria, para a gente poder ter essa comunicação toda, enfim. Mas agradecer bem, né, Thaís, a participação e interação do público, tanto na página da SP Rio Mais, como também da página do Jornal Vale. Secretário, obrigado pela participação e a gente só deseja trabalho e que venham melhorias cada vez mais para o trânsito aqui na nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, né? Conte sempre com a gente está aí sempre se relacionando. Acho que uma parte muito importante do nosso trabalho é ter essa abertura que vocês dão na rádio para a gente poder debater, esclarecer a população, responder as perguntas. Então, fico muito satisfeito quando vocês me convidam e estou sempre disposto a participar aqui com vocês. Ótimo. Você permaneça na audiência, a gente volta com informações regionais. Vamos falar do festival e vamos falar de esportes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição desta quinta-feira do Jornal Abre Aspas, e vamos falar de esportes. Vamos falar de esportes, já que aqui nas minhas informações aqui teve time da região em campo pelo futsal. O Taubaté goleou o Hortolândia por 5-1 na noite de ontem. Após 16 partidas, aí os taubatianos garantiram a segunda colocação da Liga Paulista de Futsal com 37 pontos. Os gols do Taubaté foram marcados por Fabinho, que anotou 4 vezes, e o Nenê. O Hortolândia descontou com o Ronaldo. Aliás, após o jogo de ontem, né, o Fabinho chegou ao saldo de 23 gols no campeonato. Com esse resultado, os taubatianos se classificaram aí direto para as quartas de final. Já o time de futsal de São José dos Campos não foi tão bem assim, acabou arrancando um empate por 1-1 na noite de ontem contra o Pulo do Gato, no ginásio Rogé Ferreira, lá em Campinas. São José ele mostrou bom poder defensivo e abriu o placar com o Dieguinho, que você vai ver agora aí na imagem, o Dieguinho após o passe do Marcelo. Esse foi o primeiro gol do São José. Porém, de tanto, né, tentar, os campineiros, eles acabaram empatando a partida no minuto final. Aí, esse é o segundo gol, aí, na verdade é o empate, né, no minuto final da primeira etapa com o Gabrielzinho. Com esse resultado, os joseenses ficam na 8ª colocação do torneio, enquanto o Pulo do Gato é o 4º. O São José está classificado para a fase pré-quartas de final, onde as equipes que terminaram entre a 5ª e a 12ª colocação se enfrentam. É o caso do São José, que terminou na 8ª colocação. O adversário dos joseenses no mata-mata será o Santo André, 9º colocado da primeira fase. A data das partidas ainda não foi divulgado. E os ingressos para a partida entre o vôlei Taubaté e o Itapetininga pelo Campeonato Paulista podem ser trocados a partir de hoje na Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Taubaté. Taubaté segue com intensidade, viu? Após a vitória no último sábado contra o Climed de Atibaia por 3-7-2.
o time aqui do Vale segue na segunda colocação do Campeonato Paulista com 11 pontos. O SESI São Paulo, líder do estadual, tem 1 ponto a mais. A partida, aí os jogadores já, né, depois no aquecimento, enfim, todo um clima de preparação para a partida de amanhã. Né? A partida será realizada amanhã, às 8 horas da noite, no ginásio do Abaeté, pela 5ª rodada do estadual. Somente algumas orientações. Serão 900 ingressos disponíveis para esse jogo. Já estão abertas essa troca de ingressos lá no ginásio da CTI. Cada bilhete deve ser trocado por 1 quilo de alimento, tá? Não perecível, tirando o sal e o açúcar, que serão doados para instituições de caridade da cidade. O posto de troca, então, ele está localizado no ginásio da CTI até às 6h30 da tarde. Tá? Então você tem até às 6h30 da tarde para trocar o seu ingresso. Na hora do jogo não haverá troca e crianças com até 4 anos não precisam de ingresso para assistir a partida. E do esporte vamos para a programação cultural. A Thaís está aqui, a Thaís que cuida da editoria de cidades, né, Thaís? O Jornal Vale também tem o costume de preparar as pessoas para o final de semana. Tem uma agenda cultural aí e a gente tem muita variedade de programação aqui na região nossa, né, Thaís? Sim, o Vale ele sempre está presente em todas as plataformas, impressa, na internet, e agora a gente está aumentando ainda mais essa gama da internet, trazendo uma grade de vídeos bem legal. Além do jornal Abre Aspas, que você confere aqui todos os dias às 7, a gente tem uma grade bem legal de entretenimento e outros programas dentro da semana do Vale. Na terça-feira a gente tem o Vale Ouvir, que é uma entrevista, que são entrevistas com bandas, também uma palhinha de cada artista musical. É um trabalho que a gente faz com artistas aqui da região. Valorizando, então, né, os artistas isso. regionais. Além dos artistas da região, a gente também já entrevistou artistas grandes do Brasil, como a Pitty, como o Nazi, do Ira. Quando eles passam por aqui, a gente tem a gente sempre está presente lá, conversando com eles. A gente também tem o nosso programa Player 2, que é um programa bem interessante, que consiste em uma entrevista jogando videogame, que a gente já entrevistou. Eu sei que você é craque, né? Sou craque. Já tem pedido de revanche até, né? O entrevistado quer voltar. Pois é, O inclusive... prefeito foi fácil? O prefeito foi difícil, viu? Foi difícil? Foi difícil. Ele entende jogar. É um programa bem curioso que você pode conferir toda quarta-feira. Ele é postado às 8 horas. Ontem saiu uma edição com o Batman de Taubaté, o Andy Trevisan, que ficou conhecido como Batman de Taubaté. A gente sempre traz esses convidados inusitados, né? Trazendo eles para esse desafio, né? Que é falar e jogar videogame ao mesmo tempo. A gente também tem o nosso programa de agenda cultural, toda semana, na sexta-feira, com a nossa editora de cultura, a Paula Prado. E a gente vai trazer mais novidades ainda dentro de cinema. A gente vai fazer um outro programa entrevistando figuras interessantes da cidade, que a gente encontra aqui em São José dos Campos. Então, sempre que você tiver alguma sugestão, alguma ideia de programa, pode mandar para a gente também. Legal. A gente está sempre próxima do público. E é uma região fértil, né, Zé, de produção cultural. Basta ter algum veículo, como o caso do Vale, como a gente aqui também, para divulgar, né, a fertilidade, tantas produções boas que acontecem aqui. Uma delas é o festival, né? Hoje ocorre mais uma apresentação do festival. Aliás, a gente está falando ontem teve a abertura, que o Zé até acompanhou, né, do musical Suassuna, o Alto do Reino do Sol, do grupo Barca dos Corações Partidos, que é um grupo do Rio de Janeiro, e eles se apresentam hoje novamente, tá? Hoje acontece a apresentação desse espetáculo às 8 horas da noite no Teatro Municipal. Mais cedo, às 2h30 da tarde, terá uma apresentação especial para os alunos da rede pública de ensino. Bem bacana também essa interação com as escolas, aí levando os alunos para também ter esse conteúdo de teatro, musicais, enfim. Os ingressos para os espetáculos são totalmente de graça, gratuitos, mas eles têm que ser reservados pelo site da Fundação Cultural até 1 hora antes do início. Então, é bem ficar atento aí na programação. E nos dias e locais também o público pode fazer a troca, né, de doações de 1 litro de óleo ao Fundo Social
de São José. Além das apresentações teatrais, o público também confere oficinas, palestras, exibição de filmes, enfim, a programação inteira. Você pesquisa lá no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e também no próprio site você pode se inscrever para essas atividades. O site é o fccr.sp.gov.br, repetindo, fccr.sp.gov.br. Participe e é de graça, aproveite, né, esse acesso a uma variedade tão grande de espetáculos. De grande qualidade. De grande qualidade. Daqui da região e também de fora, artistas convidados, né? Sim. Muito bom. Agradecer a participação aqui da Thaís pela presença, pela vinda mais uma vez. Thaís, obrigado mais uma vez pela parceria com o Jornal Vale. Muito obrigada. E uma ótima semana, Thaís. Obrigada, gente. Próxima semana a gente continua aqui. Zé Guilherme, amanhã retornamos. Isso, até amanhã. Obrigado pela sua audiência, obrigado a você que nos acompanhou tanto pela página do Facebook do Jornal Vale, como também do Facebook da SP Rio Mais. Lembrando, conteúdo na íntegra, você acompanha já logo depois, fica aí disponível nas duas páginas e também no nosso site spriomais.com.br. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.